Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Palavras do Senhor. Vamos orar? Senhor, fala aos nossos corações, Pai. Lança luz sobre a Tua palavra essa noite, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Nos ajuda, ó Deus, a discernir aquilo que o Teu Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida, no nosso coração. Nos ajuda a sermos obedientes, ó Deus, às áreas da nossa vida que a Tua palavra nos desafiar a mudar essa noite, Senhor. Essa é minha oração, feita no nome santo e precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, nós estamos no mês de maio, nós estamos no mês da família, e nesses próximos dias, nessas próximas semanas, todas as nossas reflexões, todas as nossas pregações estarão envolvidas nesse tema. O nosso propósito para esse mês é refletir biblicamente sobre família e é interceder também pelas nossas famílias sempre em que nós tivermos oportunidade. Certamente, queridos irmãos, todos vocês já observaram o nosso mural de foto aqui atrás, né? Domingo foi uma atração à parte, muitos subiram aqui, viram sua família, procuraram a sua foto. Eu quero dizer para você que, simbolicamente, há um motivo de nós termos montado esse mural aqui e não termos montado lá atrás ou em qualquer outro lugar. A ideia por trás, meus irmãos, é como se nós estivéssemos colocando a nossa família no altar do Senhor, no altar de Deus, para que nós possamos interceder, para que nós possamos clamar por ela durante todo esse mês. E em alguns instantes é justamente isso que nós faremos. Graças a Deus nós estamos num grande número, mas a gente vai dar um jeito de, se não todos, a maioria subir aqui e nós iremos interceder olhando para as fotos, olhando para as famílias. Mas antes, eu quero refletir brevemente com vocês essa noite, eu vou ser breve mesmo, sobre o seguinte tema: sobreviver no altar de Deus. Sobreviver no altar de Deus. Eu quero começar essa reflexão definindo, à luz das Escrituras, o que é que significa estar no altar de Deus. Eu quero mostrar o que significa à luz do Antigo Testamento, e eu quero começar também mostrando o significado disso à luz do Novo Testamento. Começando pelo Antigo Testamento, meus irmãos, lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 20, versículos 22 a 24, Moisés ele vai transmitir leis para o povo acerca dos altares que eles fariam para o Senhor. E esse texto nos diz assim: então o Senhor disse a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: vocês viram que dos céus eu lhes falei, não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Façam um altar de terra para mim, e sobre ele vocês sacrificarão os seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei até vocês e os abençoarei. No contexto do Antigo Testamento, meus irmãos, o altar era um lugar sagrado. O altar era um lugar de encontro do povo com Deus. Era normalmente, como Moisés diz aqui, um lugar alto, onde a presença do Senhor era invocada e sacrifícios de animais para os mais diversos propósitos, conforme as exigências da lei, eram feitos. Independente se foi no período dos patriarcas, que faziam altares em diversos lugares de Canaã por serem nômades, ou no período do tabernáculo, que possuía um altar móvel, um altar itinerante,
que acompanhava os israelitas por onde quer que eles fossem durante as suas peregrinações, ou no período do templo do Senhor, onde havia um magnífico altar de bronze na parte que era chamada de Santo dos Santos, o significado do altar sempre foi o mesmo. Era um lugar de encontro com Deus. E nesse contexto do Antigo Testamento, quando o povo se colocava diante do altar do Senhor, eles faziam isso, meus irmãos, como ato de entrega, eles faziam isso como sacrifício, e eles faziam isso como renovação da aliança. Entrega porque o fato de se apresentarem diante do altar de Deus significava um ato voluntário de entrega pessoal da sua vida ao Senhor. Um ato voluntário de entrega ao obedecer, ao cumprir, ao se submeter à vontade de Deus e em observância à lei do Senhor. Sacrifício, meus irmãos, porque diante do altar do Senhor, como eu falei há pouco, o povo deveria oferecer holocaustos e ofertas pacíficas, como forma dos seus pecados serem perdoados, como forma deles agradecerem ao Senhor por bênçãos recebidas e como forma de celebrarem a memória do nome do Senhor e aquilo que Deus já havia feito por eles no passado. E aliança, porque no encontro com Deus, diante do altar, o israelita tinha a oportunidade de reafirmar que ele era povo do Senhor, de reafirmar que ele fazia parte da aliança que um dia o Senhor havia firmado com Abraão e com toda a sua descendência. É importante também, quando nós falamos sobre o altar à luz do Antigo Testamento, é destacarmos a sua sacralidade. O altar, meus irmãos, era algo tão sagrado, mas tão sagrado, que apenas sacerdotes, de modo especial o sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, o dia do perdão, poderia ministrar sobre ele. Tanto é que em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16, o texto narra a história de um rei chamado Uzias. E ele não era um rei mau, ele foi um rei que agradou ao Senhor. Naquele contexto, ele era a maior autoridade do povo de Judá. E Uzias, não sendo sacerdote, um dia ele ousou subir ao altar do Senhor para queimar incenso. E o texto diz que no mesmo instante ele ficou doente, no mesmo instante ele ficou acometido de lepra. Ele foi duramente castigado pelo Senhor, porque ele não havia sido escolhido e ele não havia sido consagrado para estar diante do altar de Deus. O altar de Deus, meus irmãos, simbolicamente, ele representa a presença do próprio Deus. E no Antigo Testamento, como eu e você já sabemos bem, o povo ele não tinha livre acesso a Deus. Esse acesso, esse culto, esse sacrifício, ele sempre era feito por intermédio de outros homens. Ele sempre era feito por intermédio de sacerdotes que representavam o povo diante de Deus. Eles estavam diante da presença do Senhor, mas eles não tinham livre acesso a essa presença. Por causa do pecado, por causa da maldade humana, era um altar inalcançável para o israelita do Antigo Testamento, de forma íntima e pessoal. É triste para você pensar isso? Para mim é. Especialmente, meus irmãos, diante dos privilégios que nós temos hoje, quando nós falamos em nos achegarmos, em nos aproximarmos do Senhor. Quando nós chegamos no Novo Testamento, com a vinda do Senhor Jesus, o altar ele ganha um significado e ele ganha um sentido totalmente novo para nós. Através da sua obra de salvação, consumada com sangue na cruz do Calvário, Jesus Cristo para nós, ele se torna ao mesmo tempo o sacerdote, o altar e a oferta. Ele é sacerdote, meus irmãos, no sentido de que na cruz ele é alguém que nos representa diante de Deus. Ele é alguém que toma o nosso lugar diante do Senhor. Ele é o altar no sentido de que ele é alguém santíssimo. Ele é alguém separado por Deus e para Deus para aquela missão especial.
Ao mesmo tempo, meus irmãos, de que Ele mesmo é a oferta, Ele mesmo é o sacrifício, Ele mesmo é o Cordeiro de Deus, sem defeito, sem mácula, que se entrega para ser sacrificado, para morrer no nosso lugar. E é interessante porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vemos que os animais que eram sacrificados, conforme Hebreus 10:4, eles não tinham poder para remover de forma completa e perfeita os pecados da humanidade. O israelita pecava e fazia um sacrifício, e logo ele pecava e tinha que fazer outro sacrifício, e assim por diante, meus irmãos. Com Jesus Cristo, não. O autor de Hebreus vai dizer que o sacrifício de Jesus, ele é poderoso, ele é eterno e ele é único para cobrir todos os nossos pecados, para perdoar todos os nossos pecados. Só Jesus, meus irmãos, teve e tem esse poder. É interessante, eu já falei em outras ocasiões aqui na igreja, que tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus. Tudo no Antigo Testamento converge em Cristo. Muitos elementos da lei de Israel eram figuras, eram sombras do que Cristo seria um dia de forma completa e de forma perfeita. E o altar é uma dessas figuras, é uma dessas sombras. Por nos amar tanto, Jesus se entregou por nós, meus irmãos. E nesse propósito, Ele se colocou diante do altar de Deus. Ele entregou a sua própria vida. Ele se sacrificou naquele altar que naquele momento era uma terrível cruz. E Ele fez tudo isso para que uma nova aliança entre Deus e os homens nascesse. Para que uma nova aliança entre Deus e os homens fosse firmada. Uma aliança firmada no sangue de Cristo. Uma aliança, como eu falei, onde pecados eram perdoados de forma definitiva. Onde um novo e vivo caminho foi aberto para Deus. Onde já não havia mais necessidade de intermediários, de alguém que nos representasse diante de Deus, por causa de Cristo, meus irmãos, e por causa daquilo que Ele fez, nós temos a liberdade, não apenas de nos aproximarmos do altar de Deus, mas de permanecermos nesse altar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por isso. O texto que a gente leu, na Nova Tradução na linguagem de hoje, ele nos diz assim: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isso é, por meio do seu próprio corpo, Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, o convite: cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Quer dizer que o caminho para o altar de Deus, ele está completamente livre para você e para a sua família. Para você e para a sua casa. Conforme eu disse no início, o tema que eu dei a mensagem foi sobreviver no altar de Deus. Eu não sei se vocês perceberam, se ficou claro, mas eu coloquei um trocadilho nesse tema. Ele possui duplo sentido. Sobreviver separado mostra como e por que nós devemos estar no altar de Deus. Mas se nós unirmos as duas palavras e pensarmos em sobreviver no sentido de sobrevivência, nós podemos pensar também que nos dias atuais, onde as nossas famílias são tão atacadas, onde as nossas famílias são tão bombardeadas por todos os lados, onde nós enfrentamos das mais diversas crises que você possa pensar, e quando nós menos esperamos, estar no altar de Deus é um elemento fundamental para a sobrevivência e para a subsistência da sua família. Porque estar no altar de Deus, como eu falei, meus irmãos, é estar perto do Senhor, é estar próximo do Senhor. E somente quando nós e os nossos estão vivendo próximos do Senhor, é que nós temos sensibilidade espiritual para ouvirmos a voz de Deus e para aprendermos e praticarmos a vontade do Senhor para a nossa vida e para a nossa família.
Somente quando a gente permanece no altar de Deus, a gente tem essa sensibilidade para receber direção e sabedoria para a gente lidar com os diversos problemas que infelizmente surgem no nosso contexto familiar. Diante de tudo que eu disse, eu quero fazer 2 perguntas para você. A primeira pergunta é: você tem vivido de forma individual no altar de Deus? Tem sido uma casa para você? Tem sido o seu lugar de habitação? A sua vida está no altar de Deus? Você tem aproveitado, meu irmão, minha irmã, a grande bênção que Jesus conquistou por você, para que você pudesse se relacionar com Deus de forma íntima, de forma pessoal, de forma diária? Você tem tido uma vida piedosa? Você tem se relacionado com Deus? Você tem ido até o altar do Senhor? Eu não sei se ficou claro para você, meu irmão, minha irmã, mas o altar do Senhor é Cristo. Nos achegando a Cristo, nós achegamos a Deus, meus irmãos. E na nossa casa, individualmente, em primeiro lugar, nós precisamos buscar estar diante do altar do Senhor. A segunda pergunta ligada a essa é: você tem conduzido sua família ao altar do Senhor? Especialmente para você que é pai, é marido, é líder da sua família, cabeça do seu lar, conforme Efésios 5 nos fala. Você tem cumprido a sua responsabilidade? Você tem cumprido o papel que Deus te deu dentro da sua casa de ser zeloso pela vida espiritual da sua família? Homens, um dia Deus vai pedir conta para a gente do quão bem nós lideramos nossa família e do quanto nós conduzimos a nossa família diariamente até o altar de Deus. Para você que não tem um marido, para você que é mãe, tem filhos e é líder da sua casa, vale a mesma coisa. Você tem essa responsabilidade sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida daqueles que estão debaixo da sua autoridade, que moram dentro do seu lar. A minha pergunta para você é: a vida espiritual da sua família tem sido uma preocupação para você? Tem sido uma preocupação com você? Ou esse é um detalhe que tem passado batido? O quanto você percebe dentro da sua casa que a sua família é influenciada por Cristo? Que a sua família vive os valores bíblicos, os valores cristãos? O quanto Jesus, que você diz ser Senhor da sua família, faz a diferença dentro do seu lar? O desafio para cada um de nós essa noite, meus irmãos, é termos vida com Deus, é irmos diariamente até o altar do Senhor. E ao fazermos isso, a gente lembrar de trazer a nossa família junto com a gente. Nossa família não pode ficar para trás. Como eu falei domingo, a família é preciosa. Ela não vem em primeiro lugar, ela vem em segundo, mas ela é amada e ela é preciosa pelo Senhor. E quando você comparecer diante de Deus, certamente Deus vai se alegrar com você, se a sua esposa, se os seus filhos, se aqueles que moram na tua casa, estão debaixo da tua autoridade, estiverem junto com você. Eu quero terminar essa mensagem citando o Salmo 84, versos 3 e 4. O salmista diz: ó Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus, perto dos teus altares os pardais constroem o seu ninho, e as andorinhas fazem a sua casa, onde cuidam dos seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Meus irmãos, que essa noite nós possamos aprender com esses 2 pássaros, possamos aprender com o pardal e a andorinha, a edificar as nossas casas, a construirmos o nosso lar, a nossa família sobre o altar de Deus. Amém? Você quer que a sua família seja feliz? Sim? Você quer ter uma família feliz? O final do Salmo 84:4 nos diz o caminho para isso. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. A minha oração é que possa haver um cuidado e uma preocupação constante em nós, meus irmãos, de observarmos se nós estamos vivendo e conduzindo a nossa família diariamente ao altar do Senhor. É um grande desafio, eu sei disso,
mas que Deus nos ajude para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus.